Vamos orar pela vida do pastor Marcelo. Eu creio que Deus tem ainda muita coisa a falar aos nossos corações. Tire a sua ansiedade de mais tarde e preste atenção no que Jesus quer falar contigo nessa noite, amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aí o teu filho, ele que se disponibilizou, Pai, a estar ouvindo o Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Então, Pai, que ele venha diminuir agora e o Senhor cresça, e que ele não venha falar nada dele mesmo, mas que ele esteja em sintonia com o Senhor, entendendo o que o Senhor quer falar para a tua igreja nessa noite. Enche as nossas vidas, Pai, cuida do teu filho, enquanto ele ministra a tua palavra, Pai, que todo nervosismo, toda ansiedade seja lançado por terra em nome de Jesus, que só reine aqui neste lugar a tua presença, que é doce, que é mansa, Pai, e que nos traz paz. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Você pode sentar. Aproveita aí que você já ficou um tempo em pé. Muito bom esse louvor, né, irmãos? E nós declaramos nesta noite, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. E crer não é ficar ansioso não, tá, irmão? É crer mesmo. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, que nem o presente, nem o futuro poderá nos separar do amor de Cristo. Amém? Então, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Você crê nisso? Você só cantou? Isso aí, irmãos. O louvor é uma forma de nós adorarmos ao Senhor e declararmos para Ele aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Amém? Bom, irmãos, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28. Nós vamos aprender um pouquinho nesta noite sobre obediência. Obediência. Eu dei um tema, irmão, para a ministração desta noite, que é o seguinte: obediência gera proteção. Amém? Obediência gera proteção. Eu pedi para você sentar porque nós vamos ler bastante versículos, irmãos. Nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 14. Depois nós vamos ler do 15 até o 29. E por que eu separei? Porque a própria Bíblia, não sei se a sua está assim também, mas a minha tem 2 subtítulos. Antes do versículo 1, na minha Bíblia diz assim: as bênçãos da obediência. A sua está assim? E antes do versículo 15 está escrito: as maldições da desobediência. Então nós vamos entender sobre as bênçãos da obediência e sobre as maldições da desobediência. Amém, irmãos? Você está preparado? Então vamos ler então a palavra do Senhor. Já está ali, né? Versículo 1 diz assim, do capítulo de número 28 de Deuteronômio: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Versículo 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados
como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Versículo 7. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Irmãos, as bênçãos, amém? Da obediência. Agora vamos ler as maldições da desobediência, a partir do versículo de número 15. Antes de a gente começar aqui, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é obediente aqui nesta noite? Onde estão os obedientes? Tem gente que não levantou a mão, então eu estou entendendo que quer dizer desobediente. Quem é desobediente, levanta a mão aí. Meu Deus, está cheio de desobediente aqui. Então vamos ler. Irmãos, é a palavra de Deus, amém? Não é a palavra do pastor Marcelo, não, é a palavra de Deus. Versículo número 15 diz assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Versículo 20, a gente vai ler até o 29. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele, do Senhor. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra.
Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. 29. Ao meio-dia, vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Amém, irmãos? Pesado, né? Não é? Mas é interessante, irmãos, que nós temos, e eu não ia falar isso não, mas como eu vi que pessoas levantaram a mão, e eu entendo, a pessoa, o fato de estar dessa desobediência aqui, é muito interessante. Tem pessoas que, certa vez, um pastor amigo meu perguntou, irmãos, quem aqui que tem certeza da salvação? Alguns irmãos não levantaram a mão, e aí ele foi conversar com eles, irmãos, qual é o que está? Não, pastor, é porque a gente erra. Não, irmão, mas a gente, vamos entender uma coisa. A salvação é para todos, amém? Se eu tenho certeza da salvação, é algo que eu estou buscando. Pode ser que nessa minha busca, nessa caminhada, eu tenha algum tropeção, escorreguei, patinei, mas o nosso Senhor, aquela cruz vazia ali, o Senhor está pronto para nos perdoar. Amém, irmãos? Problemas, erros, não é problema para o Senhor. O problema para o Senhor é erro, é pecado que não é arrependido e não se pede perdão ao Senhor. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender isso, né, Josias? Porque senão a gente se afasta de um Deus, que a gente acha que o nosso Deus é um Deus que tá aqui querendo caçar pessoas que estão... Não, irmãos, não é isso não. Nessa noite que eu quero passar aqui para os irmãos, a gente vai compartilhar, que existe benefício e a obediência gera proteção, amém? Quando nós somos obedientes, o próprio Deus nos protege, é isso que essa palavra está dizendo, amém, queridos? Então ninguém precisa sair correndo, ninguém precisa ficar com medo, tá bom? Então vamos caminhar aqui de uma forma muito interessante. Irmãos, como nós vimos aqui, na verdade essa maldição que está descrita aqui em Deuteronômio, ela vai até lá, mais ou menos, o versículo de número 68. E é muito legal quando a gente pega a palavra do Senhor para meditar, e a gente começa a entender qual era o propósito de Deus nesta época aqui. Amém, queridos? Eu queria que você falasse para o seu irmão aí, a pastora falou isso aqui que dia, né? Aqui é uma batista, mas nós somos batistas, mas você me fala para o seu irmão, Alexandre. Sua obediência gera proteção. Mais uma vez, no 3. 1, 2, 3. Então, irmãos, a nossa obediência vai nos gerar proteção. E é interessante, irmãos, que o nosso Deus, ele é desta forma. Para Deus é assim, não tem mais ou menos. É certo ou errado. Amém? É luz ou é escuridão. É céu ou é inferno. É quente ou é frio. Lembra lá em Apocalipse? Que ele falou que estava morno, que ele queria vomitar. É isso. Então, nosso Deus é assim. Então, nesta noite, nós temos a oportunidade de aprender a ser obediente. Amém, irmãos? E entender que a obediência nos traz proteção. Eu quero, nesta noite, que todos nós saiamos desse lugar entendendo que nós temos uma proteção dada por Deus quando nós obedecemos a Ele. Tá bom? Então, isso começou muito cedo, irmãos. Se você pegar, bota por favor aí, quem está aí, Marquinhos? Coloca por favor aí Gênesis 2, 16 e 17. Se você conhece a Bíblia, você vai perceber que isso começou muito cedo na história da humanidade. Se você pegar Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim,
Ele estava ali no jardim, ele podia comer de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então foi mostrado isso para Adão, e ele não obedeceu. Isso começou lá, há muito tempo atrás. Então essa desobediência de Adão fez com que ele perdesse o quê? A intimidade com Deus. Deus toda tarde ia lá ter um encontro com Adão. E aí chegou um dia e ele procurou, cadê o Adão? Adão não estava lá. Sabe por quê, irmãos? A aliança que Deus faz, esse pacto, essa coisa de estar junto com o homem, ele não quebra. Se você entrou aqui nesta noite, tenha convicção disso, que o Deus que você serve é um Deus de aliança. Aquilo que ele faz, ele jamais volta atrás. Quem quebrou a aliança não foi Deus, foi Adão, foi o homem. E se você pegar de Gênesis até Apocalipse, o tempo todo é Deus continuando querendo ter a aliança com o homem, irmãos. Amém? A ponto que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Foi dessa forma que lá em Gênesis você começa a perceber que a desobediência fez uma separação do homem com Deus, não de Deus para o homem. Amém, irmãos? Do homem para Deus. Deus continua com as suas mãos estendidas. Amém? Não vamos esquecer isso jamais, irmãos. Porque muitas das vezes a gente pensa, Deus me abandonou. Deus não nos abandona. Nossa, desobediência que faz com que Deus não seja presente, porque presente no sentido de eu dar a honra a Ele. Está entendendo, irmão? Se eu dou a honra para Deus, Ele está presente. Amém? E dar a honra para Deus, irmão, não é vir no culto não, somente, tá? É muito mais do que isso. Imagina só, você tem um amigo seu, você encontra uma vez ele por semana, você não fala com ele durante a semana, você não procura saber como ele está, você não conta para ele os seus segredos. Que amigo é esse que você tem, que você não tem intimidade com ele? Muitas das vezes a gente faz assim com o nosso Deus. A gente encontra com ele de vez em quando, encontra com ele na quarta, aí está preocupado com o que vai acontecer lá fora, encontra com ele, às vezes, na sexta, encontra com ele no domingo e acha que está tudo maravilhoso. A gente tem estudado aqui um livro, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele, inclusive essa ministração, essa palavra foi baseado na lição de número 9, aqueles que participam da lição do livro Vida com Propósito vão entender isso. Amém, queridos? E na matemática de Deus, irmãos, é isso mesmo. Deus falou assim, você pode se alimentar, você pode usufruir de tudo que tem aí, de tudo, menos de uma. E o homem foi aonde? Exatamente naquela que não podia. Ele disse bem claro, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora ele morreu, ele foi fulminado? Não, irmãos. As coisas aqui estão sendo faladas são coisas espirituais. Amém, queridos? E o nosso Deus está em espírito aqui nesse lugar. Por quê, irmãos? Quem obedece a Deus enxerga o mundo, olha que bacana isso, com os olhos de Deus. Quando eu sou obediente, você lembra lá no Éden? Deus todos os dias tinha um encontro com Adão e com Eva. Então os olhos deles eram os mesmos olhos de Deus, até que chegou a desobediência chegou naquele lugar. E quando acontece isso, o homem passa a enxergar o mundo com os seus olhos e não mais com os olhos de Deus. Mas eu creio que nesta noite, irmãos, nós vamos sair daqui enxergando
com os olhos de Deus. Você crê nisso? Aleluia. E eu tenho uma pergunta: quem aqui nesta noite quer enxergar com os olhos de Deus? Seja obediente. Pronto. Simples assim. Você quer enxergar o mundo com os olhos de Deus? Seja obediente. Ah, pastor, o que é ser obediente? A gente vai aprender nessa noite. A gente vai aprender muito, 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 muito. Irmãos, sabe por quê? Se você pegar o exemplo de Noé, Noé foi um homem muito obediente. Porque ser obediente, quando você enxerga as coisas, é fácil. E ser obediente quando você não enxerga, e mais do que não enxerga, você questiona alguma coisa. Vamos parar um pouquinho para pensar o que aconteceu com Noé? Noé vivia num lugar longe do mar, longe do rio, não chovia naquele lugar. E Deus fala com ele: Noé, vem aqui por favor. Noé, você vai construir uma arca enorme, porque eu vou mandar chuva e vou inundar todo este lugar aí, mas eu vou salvar as pessoas que você colocar dentro da arca e mais os animais que eu vou colocar. Aí, imagina se nós recebemos uma informação dessa, irmãos. A primeira coisa que nós íamos questionar: mas, Senhor, como assim? Eu não tenho ferramenta. Senhor, como assim? Onde é que eu vou conseguir essa madeira? E a gente descobriu, cadê o Josias? Catarina está aqui. Que acabou, né, pastora? Acabou a madeira daquele lugar, que era cipreste, né? O nome da madeira. Acabou a madeira. Não tinha mais madeira. Imagina, você vai construir uma arca que Deus mandou você construir e a madeira acaba. Você tinha que importar madeira. Tinha que mandar trazer madeira de outro lugar. E aí? Noé, continua fazendo a arca? Continuo. E aí, aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada. Mas continuou obedecendo. Continuou obedecendo. Passaram mais tantos anos, irmão. E aí, Noé? Já está pronta a arca? Não. E aí? Estou fazendo, estou obedecendo. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Se Deus está falando para você obedecer, obedeça, não fica questionando não. Daqui a pouco a gente vai aprender algo aqui interessante. Imagine Noé ficar querendo compreender aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Construir um grande barco num lugar que não tinha mar. Ou seja, a obediência libera a compreensão. Já escutou isso? A obediência libera a compreensão. Ou seja, Deus te deu uma ordem, faz. Depois você vai entender por que Ele mandou fazer aquilo. Seja obediente. Aí, irmãos, eu escrevi aqui um pequeno trecho do livro que nós estamos lendo. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, na lição de número 9, no livro Uma Vida com Propósito. Diz assim: frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista de ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas. Ah não, isso não, Deus. Qualquer coisa, menos isso. Aquelas que são difíceis, aquelas que são custosas ou impopulares. Tipo assim, vou à igreja, mas não vou devolver meu dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não vou perdoar aquela pessoa que me magoou. Todavia, irmãos, escutem isso. Obediência parcial é o mesmo que desobediência. Obediência parcial é a mesma coisa que desobediência. Não tem 95%. Para Deus não tem isso.
Isso não foi o pastor Marcelo que escreveu. Está lá nas páginas 82 e 83 do livro Uma Vida com Propósito, que nós estamos estudando aqui na igreja todas as sextas-feiras. Se você vem no estudo, você vai lembrar disso. Se você não vem, venha na próxima sexta. Amém, queridos? Agora, eu comecei a lembrar de alguns homens na Bíblia que ela relata que foram obedientes, mas ela também lembra de alguns que foram desobedientes. Tem um aqui que foi muito obediente, o nome dele é Daniel. No capítulo 1, no versículo 8 de Daniel, diz assim: Daniel, coloca aí por favor, Marcos, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Tinha um rei chamado Nabucodonosor, e ele botou lá um banquete, e Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram judeus, e eles foram convidados para falar: não. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu obedeço, o Deus que me alistou, o Deus que me deu a sabedoria que eu tenho, não me permite fazer parte das iguarias do rei. E esse chefe da guarda ficou preocupado: mas Daniel, como que vai acontecer no final de 10 dias? Você e os seus amigos vão ficar raquíticos, porque você não comeu dessas iguarias do rei. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos, versículo 15: passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, aleluia, e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Você pode dar um glória a Deus? Vocês estão entendendo, irmãos, o que a obediência traz para a gente? Se nós estivéssemos no lugar de Daniel, irmãos, cá para nós, vou falar baixinho aqui, de repente a gente comeria. Daniel, ele fez a diferença, ele sustentou. A obediência dele não foi uma obediência temporária, não foi uma obediência circunstancial, a obediência dele foi uma obediência séria, pura. Essa é a obediência. Não importa o que vai acontecer, irmãos, o meu Deus vai me sustentar. Foi isso que ele disse, e sustentou, queridos. A palavra de Deus é clara, e a preocupação não foi nem dele, porque ele estava tranquilo. A preocupação foi daquele chefe lá da guarda, que falou: poxa, como que eu vou depois justificar para o rei que esses jovens aqui não se alimentaram desse banquete? Mas a palavra de Deus ela é tremenda, irmãos. Cadê Marquinhos? Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Quem nos sustenta, irmãos, é o Senhor. Amém? Quem nos fortalece é o Senhor. Aleluia, aleluia. E é interessante, né, irmãos? Porque a obediência, como nós falamos, né, ela gera proteção e também gera fortalecimento. E se você ler o livro de Daniel, você vai ver que ele não recebeu somente aquele tipo de proteção. Ele recebeu proteção física também, porque quando ele falou lá para o rei Dário, aí já era outro rei, de que ele não ia adorar a outro Deus, se não fosse o Deus dele, ele já tinha baixado um decreto. Aí não teve como ele fugir, ele foi preso. Mesmo o rei conhecendo quem era Daniel, ele falou: não, agora eu já assinei, não dá mais para eu revogar.
Então, Daniel, não tem jeito, você vai ter que ir para a cova dos leões. E ele foi para a cova dos leões, irmãos. E sabe o que aconteceu com ele? Nada. Nada. Marquinhos, capítulo 6, 21 e 23. Coloca, por favor, aí. É muito bom, irmãos, a palavra de Deus ela é tremenda. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de quem? De Deus, irmãos. Quando a gente obedece, o Senhor nos garante, irmãos. Aleluia. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Vai, Marquinhos, mais um. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles foram colocados numa fornalha ardente. Irmãos, que Deus é esse que a gente serve? Que Deus poderoso. E colocaram aqueles lá, os guardas que pegaram aqueles homens para colocar lá na fornalha, morreram. Mas aqueles homens, nem a roupa deles ficaram com cheiro de fumaça. Você consegue entender isso? Onde você vai, na obediência, Deus vai contigo. Aí daqui a pouco ele olhou: peraí, mas nós colocamos 3 pessoas naquela fornalha, mas daqui de fora eu estou vendo 4. O nosso Deus era o 4º homem que estava naquela fornalha, irmãos. Na obediência Deus vai com a gente, irmãos. Na desobediência Ele não vai, irmãos. Ele não vai, não adianta, Ele não vai. E por isso que eu falei, a gente pode até desobedecer, mas a gente precisa reconhecer que desobedeceu. Falar: Senhor, me perdoa. Davi fez um montão de coisa errada, irmãos. Mas ele ficou considerado homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. E ele pedia mesmo: Senhor, me perdoa, porque eu vacilei, eu dei bobeira, eu fiz coisa errada. Então, para ser considerado homem segundo o coração de Deus, irmãos, não é para qualquer um. Irmãos, vamos falar um pouquinho agora de Jonas. Daniel obedeceu, Jonas desobedeceu. Você conhece a passagem de Jonas? Jonas recebeu uma ordem de Deus, está lá no capítulo 1. Ó, Jonas, faz o seguinte, olha, você vai pregar para o povo de Nínive. Aí ele chegou no porto, não é isso? De Jope, e aí ele pegou um navio, em vez dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Foi para uma cidade que não tinha nada a ver. Chegou lá, ele entrou, tal, daqui a pouco veio uma tempestade, e o capitão falou: ó, vai lá, chama esse cara lá, fala: cara, qual é o teu problema? O que você fez? Não, a culpa é minha mesmo. Eu sou desobediente. Eu sou desobediente. Ele falou: me joga no mar. Jogaram Jonas no mar, a tempestade cessou. Eles seguiram viagem, foi lá um grande peixe, e engoliu Jonas. Depois de 3 dias, esse peixe foi e cuspiu, jogou Jonas, falava feio, né? Jogou Jonas lá na areia, sabe aonde? Em Nínive. E ele pregou para os ninivitas, e os ninivitas se converteram. Mas sabe o que ele fez? Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Quando ele estava na barriga do peixe, primeira coisa que ele fez? Orou. Aleluia. A gente pode até desobedecer, irmãos, mas o Senhor nos dá oportunidades. Ele deu oportunidade para Jonas, botou Jonas dentro do peixe e falou: vai, Jonas. Imagina, tu dentro de um peixe, irmãos, deve ser brabo, né? Um peixe grandão. Eu até escrevi aqui: a obediência de Jonas quase afundou o navio e afoga toda a tripulação. Quando desobedecemos, causamos problemas para nós mesmos e para os que estão ao nosso redor.
Depois ele foi lançado no mar. Quando desobedecemos, somos levados a lugares muito estranhos. Deus levou ele para um lugar estranho, dentro da boca do peixe, mas lá dentro ele orou: Senhor, me perdoa. Aí o Senhor escutou a oração de Jonas e colocou ele lá em Nínive, mais uma vez. Está aí, ó, faz aquilo que eu mandei você fazer. Então, irmãos, nós podemos, é isso que eu quero dizer, aquilo lá no início que me chamou a atenção, quando os irmãos levantaram a mão, estão desobedientes. Nós podemos até desobedecer a Deus, mas o Senhor nos dá a oportunidade de nós orarmos a Ele e pedir perdão pela nossa desobediência. Ele não quer que nós continuemos na desobediência, por isso que Ele nos dá oportunidades. E nesta noite está sendo dada uma grande oportunidade para nós, irmãos. Essa é a noite de você pedir perdão a Deus pela sua desobediência. Amém? E o Senhor quer te tornar um obediente, porque o Senhor, uma especialidade dele é de abençoar as pessoas. Então, quando nós lemos aqui em Deuteronômio 28 as bênçãos da obediência, é isso que o Senhor quer. Mas ele mostra, olha, tem as bênçãos da obediência e tem as maldições da desobediência. Qual o caminho que você quer tomar? Irmãos, antes da gente ir para a conclusão, Marquinhos, coloca por favor Deuteronômio 30, a partir do versículo de número 15. Eu gosto muito dessa passagem, irmãos. Eu sou apaixonado por esta passagem. Vamos ler juntos? O próprio Deus falando: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Ele sempre dá. E aí ele continua, vai Marquinhos. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Pode ir. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessar o Jordão. Vai, Marquinhos, a gente vai levar até o versículo de número 20. 19. Hoje, é Deus que está dizendo isso. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que você e os seus filhos vivam. Irmãos, é mais ou menos assim. Vem cá, Alexandre, por favor. Seguinte, quando tu sair daqui hoje, você vai por aqui, não dobra para a direita não, dobra para a esquerda, tá? Aí, esse é um conselho, mas eu vou te dar uma... Faz isso, que você vai se dar bem. Sabe aquela conversa que você dá duas coisas e diz assim, ó, vai por aqui, no final você fala assim, ó, faz isso, tá? Faz isso que você vai chegar em casa bem, bem seguro. Exatamente isso que Deus falou. Volta ali no 19, no finalzinho. 19. Agora ele está dizendo assim, olha, eis que coloco na tua frente, pode voltar, obrigado. O Wagner não está aí, né? Aproveitei você mesmo. A morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele diz agora, olha, agora escolhe a vida. É como se fosse uma batidinha no ombro assim, olha, escolhe a vida. Para que você e seus filhos vivam, agora o 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Ele tem tudo preparado para nós, irmãos.
Agora, a decisão é nossa. Quem vai tomar o caminho somos nós. Qual o caminho que você quer tomar? O caminho da direita ou o caminho da esquerda? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Tem um caminho para a gente seguir. Cadê o pessoal do louvor? Para a gente encerrar, você pode se colocar de pé? A gente falou de Davi, a gente falou de Adão, a gente falou de Eva, a gente falou de Jonas, a gente falou de Daniel, a gente falou de um montão de pessoas, né, irmãos? Agora eu queria falar de Jesus. Esse finalzinho agora, essa conclusão, nós vamos falar sobre Jesus. Sabe por quê, irmãos? Jesus veio aqui à terra para obedecer o Pai, para fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio. Coloca, por favor, Marquinhos, Lucas 22, do 39 ao 43. A gente já está encerrando, irmãos. Cadê a pastora Catarina? Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Preste atenção nisso, irmãos. Pode passar. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Vamos perceber o que Jesus orava, irmãos? Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade não era dele, não era do filho, a vontade era do Pai, irmãos. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Lembrei. Então que nesta noite, irmãos, nós possamos ter aprendido isso. Que nós temos caminhos dados por Deus. E o maior exemplo desse foi o próprio filho dele, que veio aqui. E ele se entregou, e ele nesse momento como homem, ele teve aquele momento dele de angústia. A palavra de Deus diz que dos seus poros saíam gotas de sangue, para os irmãos entenderem qual era o nível de angústia que ele estava naquele momento. Mas ele falou: Senhor, todavia, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Abriu mão da sua glória. Ele é o Filho de Deus, Ele fez isso por nós, irmãos. Semelhante a um homem, se esvaziou. E porque nós não tomamos esta atitude, irmãos, e esta é uma noite para nós nos tornarmos filhos obedientes, aleluia. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Oh, aleluia! Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Adora o Senhor, amados. E lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho
dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Ele está nesse lugar, Deus irmãos. forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. seu nome é Ele está aqui neste lugar. maravilhoso, conselheiro. Deus As suas forte, mãos estão estendidas para te abençoar. eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso. Príncipe da paz. Irmãos, escutem isso. A obediência consiste exatamente de fazermos algo simples para que Deus faça algo extraordinário. Se você está esperando que o Senhor realize o sobrenatural na sua vida, faça o simples, ou seja, obedeça. Amém, irmãos? Faça o simples. A nossa ação nesse negócio, nessa aliança, é fazermos o simples. O sobrenatural, quem faz é o Senhor. Amém, amados? Que o Espírito Santo continue falando aos corações.